nós estamos no podcast da Escola de Psicanálise de São Paulo, podcast do aluno, e hoje eu estou com o Ed, né, que foi aluno da escola, hoje é professor da escola. Tudo bem? Tudo bem. E você, Fábio? Tudo jóia. Ed, me conta, a sua trajetória na escola, você entrou depois de quanto tempo você começou a atender como psicanalista? Olha, comecei com os estágios, né? Os estágios básicos da escola, que começa lá no segundo ano. E eu me autorizei analista, né? Acho que tem isso também. Acho que depois de uns 8, 9 meses que eu estava atendendo. Porque a psicanálise tem isso, né? Não basta que você, assim, comece a atender sendo estagiário, né? Você sabe que está estagiando, mas você precisa se autorizar, né? O Lacan já falava, né? Você se autoriza analista, né? Então, esse é um processo que às vezes demora um pouco mais até você entender, tipo, poxa vida, sou psicanalista, realmente sou psicanalista, né? E não só para os pacientes, mas também para os pares, né? Que é uma parte importante da formação, que é essa coisa do contato com a comunidade, né? Aham. Então, a gente se autoriza analista não para os nossos pacientes, mas para os nossos pares. O outro analista conversando e ele reconhece em mim também um psicanalista. Então, esse processo demora um pouco, Demora. né? Então, acho que os estágios eles são assim um passo inicial disso, mas até eu me autorizar na lista demorou um pouquinho. Cara, que legal. Esse autorizar analista, para mim é um termo diferente. Estou ouvindo ele agora pela primeira vez, né? E é interessante. Como é que foram esse primeiro processo, esses primeiros atendimentos? O que você sentiu? E aí depois você me conta também como é que era o feedback com a escola, né? A supervisão nesse comecinho. Olha, os primeiros pacientes assim foram um fracasso retumbante, né? Eu me lembro de alguns casos assim que foram assim depois pensar, né, na supervisão, nossa, que porcaria, ferrei com tudo. Ah, cara, não é assim também, né? Na minha vivência, como um bom neurótico que sou, né? Ah, ok. Na minha vivência foi assim, um retumbante fracasso. Inclusive, teve uma que me pagava muito bem, né? Enfim. E ela saiu depois da segunda sessão, né? Eu fiz uma intervenção assim, meio psicanálise selvagem, né? E aí ela não voltou mais, bicho. Foi triste, assim, porque, né? Em teoria funcionou, né? Porque se ela não voltar, é porque pegou pesado com Então, ela. pegou, mas assim, foi no momento que você não foi convidado para isso, né? Caligares, ele falava, naquela série maravilhosa, né? Psi, né? Tem uma fala de um dos personagens que ele fala assim, não se interpreta alguém que não pediu para ser interpretado. Né? Ok. E, bicho, isso faz diferença, né? Quando você faz uma intervenção e você é convidado a fazer, né? Quando o Freud fala de psicanálise selvagem, ele não fala de uma coisa assim errada, tal, mas ele fala assim, é uma análise que é feita fora da transferência. Tá. Né? Você não foi convidado para fazer a intervenção. Então, Tá. A visão do Freud, ok. Mas Lacan não fala que ela dura até onde tem que ir? tá, aí a gente entra na questão do tempo lógico, isso é outra parada, isso aí já é outra coisa, né, que é, assim, os mitos psicanalíticos, né, que Aham, existem, aham, aham. uma delas é isso, que tipo, a análise lacaniana dura 10 minutos. Não, não. O próprio Lacan tinha paciente que atendeu mais de 2 horas, então, Sim, né, sim, sim. Não, por isso que eu falei, ela dura o tempo que tem que ir, porque né? a ideia é o tempo lógico, não a lógica do tempo, saca? Tá. Então, a ideia de tempo lógico são movimentos internos que você faz, do tipo, putz, preciso pensar. E aí, cara, 20 minutos. Mas parece que foi 2 horas. Até porque você tem alguém olhando lá pra você, né? Tá tudo É, parado e o assim, cara e assim, tipo, não, realmente, preciso tá parar. jogando xadrez. Preciso parar pra pensar. E não tem o que se dizer. Tá, vai pensar então, né?
Então, não é porque você tem ali 50 minutos, 1 hora, que você precisa ficar lá 50 minutos, 1 hora. Porque, às vezes, de verdade, né? Agora um pouco mais experiente, cara, tem coisa que é só encheção de linguiça. Tem coisa que, Sim. assim, tá, você pode... Beleza, né? Tem horas que a pessoa tá lá, precisa falar, precisa desabafar, não sei o quê. Mas tem coisa que depois que você diz o que tem que ser dito, né? Como diz uma fala da peça Hamlet que eu gosto, o resto é silêncio. Então, acho que saber essa hora de calar também faz parte do movimento analítico. Sim. Depois que você toma uma raquetada, meu analista é um cara que ele não me perdoa, né? Ele dá as raquetadas. Então, depois que você toma uma raquetada, tem hora que realmente você para e fica lá pensando, né? De vez em quando ele solta, mas e aí? Sim, porque Não, tem, né? É isso, né? né? E vai. Assim, acho que tem sempre tem sempre mais o que ser dito. Até que você realmente não tem mais nada a dizer. Você fala assim, não, olha, realmente eu preciso pensar. Isso aqui Hoje eu nunca pensei. parou aqui. E é isso, saber, o analista, a ideia que a gente tem de condução, de direção de tratamento vai por aí, né? Saber quando você tem um ponto final, uma vírgula ou uma reticências. Tá. Você percebe quando afetou ali e pegou. Porque você está no controle, não adianta. Né? E você vai ver no rosto do outro o que aconteceu. Né? Então, tá, fica com isso, semana que vem você Assim, a volta. gente volta. É assim, realmente, né? Aí a pessoa, às vezes você precisa pontuar, né? Assim, olha, acho que a gente podia pensar um pouquinho melhor nisso. O que você acha? Né? E a gente, semana que vem a gente volta, né? Sem essa coisa de, não, acabou, né? Então, vamos embora. Não, mas realmente convidar a pessoa a pensar, né? Às vezes tem coisa, Fábio, que a gente fala e a gente só vai entender de fato o que a gente falou depois. É por isso que a gente preza na análise essa coisa do a posteriori, né? O efeito analítico ele se dá depois. Depois Sem você sai dúvida. do consultório, no outro dia, daqui uma semana, daqui Sem um dúvida. mês. Então tem coisa na minha análise que eu falava para meu analista, eu estou com outro analista, né? Então, que eu falava para o meu analista anterior que agora faz sentido, né? Entendi. Então, a gente sempre aposta nessa coisa do a posteriori. O efeito analítico ele se dá posteriormente à fala, né? Pode ser 1 minuto depois, mas pode ser 2 horas, pode ser 1 ano, pode ser 5. Né? Tá. Então, a ideia é que você precisa desse tempo para compreender. Aí é a ideia do tempo lógico, né? Instante de ver, né? Que é essa coisa mais instantânea de captura da imagem. Isso, aquilo outro. Sinto-me mal, né? Olha, não tô legal, eu acho isso, eu acho aquilo, eu tenho certeza que o meu problema é esse. Né? Então, esse instante de captura, né? Que às vezes leva a gente a concluir rápido demais, Tá. né? Então, eu vejo e já concluo, eu vejo e já tiro uma conclusão precipitada, né? Como tem esse movimento atual de tipo, e aí? E aí, como é que é? Qual a sua posição? O que você tem a dizer? Não, calma, você tem que ter esse espaço para... Pelo menos a análise é esse espaço que você... Olha, não sei o que dizer agora. Olha, não sei, eu acho que eu tenho que pensar melhor. E aí você entra nessa coisa do tempo para compreender, né? Compreender o quê? O que se viu, o que se percebeu, né? O que se, assim... Ou o que não se entendeu, né? E aí você entra na coisa da conclusão, né? Então, olha, a partir disso eu acho que eu vou fazer tal coisa. E aí eu acho que a análise, pelo menos nos moldes lacanianos, né? Que a Débora não me escute, que é o que eu sigo, ela para aí. Quando você está saindo do momento do tempo para compreender e entrando no momento de concluir. Porque a conclusão é sua, não é do analista. Então, tipo, beleza. Você precisa pensar, então vai pensar. Você precisa fazer, então vai fazer. Legal, legal. Me diz você, o que é que te motivou a fazer o curso de psicanálise? E por que a escola de psicanálise? Ah, essa história é boa. Assim, eu trabalhava com contabilidade, trabalhei com contabilidade quase 9 anos. Sério? Mas
que você fazia? Você fazia tudo na contabilidade? Não consigo te olhar. Pois ver um é, rapaz, eu contador, também. cara. Pois é, hoje em dia também eu acho que foi um Você surto com coletivo. rotina, cara. Você com rotina, você não passava mal? Pois é, então, foi justamente uma crise existencial que me levou a Mas fazer outra coisa, né? Eu tava voltando para casa um dia e eu pensei assim, caramba, depois de um dia complicado, né? Porque eu lidava com auditoria, aquela coisa toda e tal. E aí eu me peguei pensando assim no caminho de casa, cara, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida? E aí eu respondi para mim mesmo, não. Foi aí que eu tive uma crise existencial no meio da rua, Tá. né? E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa, preciso mudar na minha vida, não aguento mais isso, tá? E aí eu comecei a pesquisar sobre curso de psicologia, porque eu tinha uma identificação muito grande com teoria comportamental. Tá. Eu assistia muita série policial, aquela coisa do Mindhunter, né? Não sei o quê. Eu falava, cara, que legal isso, né? Você olhar pra cara de alguém e saber se a pessoa é psicopata, se não é, comportamento e tal. Eu gostava muito. E eu não sabia, não fazia a menor ideia do que era psicanálise, não tinha nem ouvido falar, nunca tinha tido o menor contato. E aí eu me peguei, vi assim, as sugestões do Google, né? Curso de psicanálise. E eu, mano, o que é isso? E eu fui olhar e tal. E eu peguei um artigo para ler de psicanálise. E eu sempre me considerei um bom leitor, né? Eu peguei um artigo de psicanálise, anos depois eu fui entender que era um artigo sobre psicose. Tá. Eu li, não entendi uma palavra do que aquilo queria dizer, parecia que eu nunca tinha sido Muito alfabetizado. legal isso. Né? Eu falei, mano, que viagem é essa? Representação incompatível? Recalque? Perdão da expressão, que merda é essa? Não tô Traz entendendo. do dicionário Como pra mim, né? Então, tipo, como é que alguém escreve um texto que eu não consigo ler? Que negócio é esse? E aí, esse foi o meu primeiro contato com psicanálise, a partir de um texto sobre psicose. E aí eu fui procurando, né, curso de psicanálise na internet e tal, porque eu fiquei curioso para saber o que era, e eu achei no Google a sugestão do site da escola, né? E aí o preço estava bom, eu falei, vamos lá, né, vamos ver, marquei a entrevista, e aí eu cheguei para fazer a entrevista. Com a Débora? Com a Débora. Aí eu cheguei para fazer a entrevista e entrei na sala, né? Não sabia o que era um psicanalista. A primeira foi, né? E eu comecei a falar. Cuspi um monte de neurose, né? Obviamente. E aí ela virou pra mim e falou assim... Ela só falou isso. Você vai amar o curso. Foi a única coisa que ela me respondeu. Depois de eu ter dito tudo que eu disse, achando que eu falei... Nossa, falei um monte de porcaria, né? Ela só virou pra mim e falou... Você vai amar o curso. E legal. aqui estou... Né? Até hoje, esse ano fez 7 anos. 7 anos. Desde que eu comecei a estudar psicanálise. Que você começou a estudar, não de formado. Não de formado. Me formei em 2019. Tá. E já são 7 anos aí, né? Nesse percurso. E realmente, né? Eu amei cada minuto, né? Cara, que legal. E foi assim, a minha descoberta com a psicanálise foi, assim, acidental. Mas... Não foi tão acidental, né, cara? Porque, veja, a gente estava conversando antes, você falou que porra, você já lia, né? Você já trabalhava. De repente, você foi pesquisar alguma coisa. Não acho que tenha sido acidental, né? Mas, enfim. Né? E aí me conta, depois que você entrou na escola, começou a estudar... Né? Como é que isso... Como é que foram os primeiros passos? O primeiro ano ali que você... Eu me perdi grandão, né? Porra, é leitura para dar com um pau, né, cara? Como é que foi esse primeiro ano para você? Como é que foi? Confuso. Confuso. Perfeito. Perfeito. O que eu estou fazendo aqui? Teve isso? Não, sim. Onde é que eu fui me meter, cara? Onde que eu fui me meter é o melhor. Mas aí rolou uma parada que mudou tudo. Que foi quando eu comecei a ler o Psicopatologia da Vida Cotidiana. Tá. Você tem aqueles textos que te marcam. O que me marcou foi Psicopatologia. Porque eu aprendi... uma forma de ler as coisas, uma forma de interpretar a realidade que fez todo sentido para mim e fez todo sentido para eu interpretar as minhas questões. Né? E isso me encantou.
Esse é o lance, né? Porque quando a gente fala de livro, a gente tem aquela lembrança do primário, assim, do ginásio, do colegial, que a gente tem que ler aqueles autores que eles falam que a gente tem que ler para o vestibular, Que é né? um porre isso aí. Que é de verdade, é isso, é um porre. Cara, são livros que não deveriam ser colocados na escola porque eles tiram o teu prazer de leitura. De verdade, eles tiram o teu prazer de leitura. Aí você entra num curso onde você pega alguma coisa para ler e isso te estimula, é outra história, né, cara? Aí você vai com vontade, né? Assim. Assim. É uma. Assim, você tem que ler muito, você lê muito, você lê de tudo, né? Claro, não de tudo, porque é impossível. Eu teria que ter mais de uma vida para ler tudo que eu queria ler. Mas Você pula. você vai ali, né, pegando Porque- algumas coisas. E, assim, esse contato, né, de uma pessoa que não sabia, não tinha a menor ideia do que era e tal. E o legal foi que eu consegui fazer a formação em psicanálise paralelamente à psicologia, né, a faculdade de Ah, você psicologia. está fazendo faculdade de psicologia e estudando É, Puta, que tesão, hein? Assim, não sou fã da faculdade de filosofia, mas de filosofia, de psicologia, mas exatamente porque não tem só a parte de psicologia, né? Mas, porra, que legal, cara. E aí? e, assim, de verdade, Fábio, eu aprendi a clinicar mais na formação em psicanálise do que no curso de psicologia. Porque, Qual a diferença caramba, bastante. da prática dos dois ali no estágio? Bastante, porque a psicologia, ela te abre vários campos e várias possibilidades, né, de coisas. Porque E você pode trabalhar com RH, você pode é, aplicar uns testes lá, é, né? Então, é, a psicologia tem disso, é. né? E a clínica, mesmo que seja uma clínica assim baseada na psicanálise, né, que a gente chama de psicodinâmica, mesmo que seja uma psicologia psicodinâmica, Aham. porque a psicanálise não é uma abordagem da psicologia, Tá. né? Tem gente que acha, mas ó, vocês estão me assistindo aí, não é, tá? Não é. Eu vou fazer um vídeo no meu canal sobre isso, por que que não é. Eu vou explicar pra vocês porque que vocês nunca mais vão esquecer. E não é por algumas questões, né? Porque, principalmente no campo clínico, você ter como paradigma alguma coisa como o inconsciente é muito diferente de você levar, assim, como paradigma clínico, comportamento, né? O sentido da vida, por exemplo, na logoterapia, né? É, o ser ou a existência, como na psicologia fenomenológica existencial. Então, mesmo numa psicologia que é psicodinâmica, ou seja, que leva em consideração algumas coisas da psicanálise, você tem essa coisa assim mais processual, você tem a coisa de aplicar teste, você tem a coisa de faz evolução, você tem, sabe? Então você tem uma burocracia. Que na psicanálise não Não existe. tem, não tem, né? Não tem. O psicanalista não aplica teste, Sim, né? Primeiro porque o teste psicológico é de estrito uso do psicólogo. Então você sim, precisa ter sim. um CRP para comprar, Sim, de toda sim, aquela sim, coisa, sim. né? Mas também porque o psicanalista ele tem uma postura diferente que a gente aposta no poder da palavra, né? A gente aposta na fala. Então, o estudo na psicologia e na psicanálise, a base é a mesma ou são bases diferentes? Não, são bases diferentes porque a psicologia começou com coisas diferentes, com um método de investigação diferente, com objeto de investigação diferente, Objeto de né? investigação diferente, A, ok. a psicologia, veja, né, temos históricos, psicologia e psicanálise são paralelas, tiveram desenvolvimento paralelo. Aham, aham. Quando o Freud começou, né, a desenvolver a sua psicanálise, a psicologia como ciência já existia, né? O método Ok. experimental já estava ali, né? O Wundt, Ok. William James e tal. Essa galera já estava trabalhando. Só que a história da psicologia começa com a investigação sobre coisas como a percepção, né? Porque algumas pessoas percebem, sentem coisas diferentes das outras, comportamento, memória, essas funções, né, executivas assim da consciência.
A psicanálise, ela começa investigando o contrário. Por que a gente esquece? Como é que... Peraí, né? A observação do Freud com relação aos pacientes do Charcot. Peraí, mas como é que você, em estado hipnótico, você fala de cenas que quando você está fora disso, você não lembra? Que negócio é esse? Okay. Como é que você está em estado hipnótico, como é que os seus sintomas histéricos passam e quando você sai do transe, você volta com eles? Né? Então, a psicanálise ela começa investigando os processos patológicos. A abordagem é completamente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Entende? Então, a diferença radical é essa. É claro que a psicologia ela tem algumas tendências, né? Então, você tem a psicologia, tem uma tendência comportamentalista, né? Cognitiva, que é a tendência atual da psicologia. Boa parte da psicologia é cognitivista. E você tem aqueles que são mais orientados pela psicanálise, né? Então, assim, tiram certos preceitos da psicanálise e aplicam na clínica. Mas isso não os torna psicanalistas e não por uma razão elitista, não sei o quê. Não, a formação é completamente... Exato. E aí, assim, você começou a aprender de um jeito para você desaprender para aprender de outra. Não dá muito, não. Dá um trabalhinho. Dá um trabalho. Então, dá um trabalhinho. A diferença basicamente é essa, né? São duas áreas. E você fez em paralelo? Fiz em paralelo. Porque o tempo é quase o mesmo, né? A diferença é que, como na psicanálise você aborda a mente em si cara, é muita leitura e muito estudo, a psicologia você tem administração, você tem matemática, você tem outras coisas, não é puro, né? Não é, eu acho que não é focado. Não é focado, não é puro, né? A psicanálise, assim, para mim, né, que fui ver um curso de psicologia e acabei, né, indo para eu queria entender do humano, eu queria entender matemática, eu já sabia, não precisa, né? Administração, ok, mas, né, nesse sentido, eu acho que você tem dois cursos que são quase o mesmo tempo, mas um está focado só no humano, o aprofundamento tem que ser diferente, né? E assim, isso te dá a oportunidade, como fez a diferença para mim. Quando eu cheguei nos estágios em psicologia, eu já sabia mais ou menos o que me guiava clinicamente, que era a psicanálise. A ideia, e é isso que eu insisto geralmente com os alunos, na minha forma de transmissão da psicanálise. Você escolher uma abordagem teórica, você escolher uma teoria de referência, não é qualquer coisa, sabe? Se essa teoria te ajuda a desenvolver um raciocínio clínico, se ela te ajuda a desenvolver, assim, uma direção de tratamento, né? Se você consegue pensar a partir dessa teoria, não é fla-flu, né? Que assim, eu vou pela que eu gosto mais. Esse tipo de escolha, tudo bem, acho que no primeiro momento, eu gosto mais de psicanálise, eu gosto mais de comportamental. Ok, mas por que você faz essa escolha? Como clinicamente isso te ajuda? É isso que eu senti falta na faculdade. Esse pensamento crítico do por que eu fiz essa escolha. Por que eu escolho a psicanálise e eu continuo com ela hoje? É legal você ter essas duas visões, né? Sim, porque, veja, você pegou a teoria e colocou em prática. E na prática, para você, funcionou melhor a questão da psicanálise. Exato. Porque me ajuda a pensar melhor. Eu consigo pensar as questões dos pacientes e as minhas. Eu consigo fazer articulações pela psicanálise que, de outra forma, eu tenho mais dificuldade. Entende? Então, para o meu modelo de pensamento, a psicanálise serviu como uma luva. Para outras pessoas, pode ser comportamentalismo, pode ser fenomenologia, pode ser psicodrama, não importa. Mas que a tua escolha ela seja uma escolha assim, baseada no... Este modelo de pensamento me ajuda a pensar. Eu consigo me ver pensando, consigo articular minhas ideias a partir desse modelo. A minha pergunta tinha sido nos primeiros anos, como é que você tinha... Né? Então, como você está fazendo os dois em paralelo, na psicanálise você falou que ficou meio confuso por influência da psicologia, ou nos primeiros anos de psicologia você está aprendendo o basicão que não tem nada de mente no meio do caminho? Não, pelo contrário. O primeiro ano de psicologia tem bastante coisa, mas é porque era um universo que, assim, eu não era letrado. Falta... Então, assim, os textos eram
apesar de me considerar um bom leitor, né? O vocabulário, O vocabulário, não estava... quando a gente fala de vocabulário, são as palavras que trabalham ali. Porque se você trabalha com elétrica, teu vocabulário é um. Se você trabalha com Exato. eletrônica, é outro. Se você trabalha na psicanálise, as palavras que você utiliza são diferentes. Eu senti a mesma dificuldade. Porque até entender o que cada coisa queria dizer de verdade, né? Não é o que você imaginava, mas o significado em si, putz, bota o dicionário do lado, né? Não, é isso. E assim, o Silvio Galo, ele fala uma coisa muito importante, né? A paciência do conceito, né? A paciência que você tem que ter para entender um conceito. Ok. Né? E o que ele quer dizer naquela área. Porque, veja, e aí que entra a coisa, né? Os termos da psicanálise, eles são termos que eles, pelo menos quando o Freud, né, desenvolveu a coisa, eram termos comuns. Né? Não é nada assim, Da época, da época. Então, a noção de recalque, né? Verdrangung, por exemplo, é uma palavra comum em alemão. Né? Só que aqui, quando se traduziu Verdrangung por recalque, ele virou um termo técnico. Só que recalque é um termo da física. Que os físicos conhecem. Né? Só que o uso que se faz desse termo na psicanálise é completamente diferente. Ah, que legal. Né? Então, você ter essa paciência para ser letrado naquele vocabulário. Né? E que muitas palavras que você tem... Por exemplo, a ideia do Freud de prazer e desprazer é completamente contraintuitiva. Tá. Né? Então, prazer é descarga, desprazer é excitação. Né? Então, essa ideia é completamente contraintuitiva para a gente. Porque a gente entende que prazer é... Eu faço coisa que me agrada, eu faço coisas que, assim, me deixam feliz. E tá ligado ao alívio, né? Tá ligado ao alívio, tá ligado né? ao Então, alívio. assim, o Freud, ele pega os termos, né? Coisas comuns, e eu acho que esse é o maior ganho do Freud, porque o Freud não é o inventor do inconsciente. A ideia do inconsciente já existia. Sim, né? ok. Você tem um grande livro que foi, assim, uma grande referência nesses estudos filosóficos, né? Na época do Freud, que era uma espécie de tratado, né? Filosofia do Inconsciente, do Eduardo von Hartmann. E que ali ele desenvolve, assim, ideias que já... Assim, o Freud bebeu muito disso. Okay. Né? Então, o inconsciente já era um termo, já era, assim, bem veiculado. O que o Freud fez? Ele pegou essas ideias, e ele aplicou isso a uma possibilidade de causalidade, ou seja, de leitura das nossas ações. Né? Inconsciente não significa simplesmente um sistema de representação, mas uma possibilidade de leitura do sentido das nossas ações, que escapa justamente à coisa da autodeterminação. Não, eu sei porque eu faço isso. Eu sei porque eu penso. Eu sei porque eu digo. Não, a ideia é... Veja, para essa coisa da autodeterminação, né, que é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é uma espécie assim de antipsicanálise. Porque você conhecer as suas autodeterminações, por que faço, por que digo, por que não faço... Vou pensar em autodeterminações como determinações automáticas, né? Que você exato, age no automático. automático. Né? Isso não é o conhecimento de si mesmo, né? É diferente. O conhecimento de si mesmo, a possibilidade de você fazer aquilo que o Sócrates dizia, né? Conhece-te a ti mesmo, é a morte do que em psicanálise se conhece como inconsciente. Porque é na medida em que eu não sei por que faço, eu não sei por que eu disse isso, eu não sei por que sonho essas coisas, eu não sei por que penso, é que eu abro a possibilidade para que essas coisas tenham uma outra significação. Né? Okay. Então, tá bom, então vamos descobrir por que isso acontece. Né? Agora, não, se eu sei exatamente o que me ocorre, se eu consigo conhecer as minhas autodeterminações, né? eu não consigo me abrir para o processo de associação livre, por exemplo, para a possibilidade de me equivocar, para a possibilidade de cometer um ato falho. Eu não vou agir no automático. Né? Então, eu tenho que ficar me policiando o tempo inteiro para... Não, isso não é... Quando você me traz uma informação, peraí, eu vou parar aqui, vou raciocinar para depois te devolver, meia hora depois. Exato, né? Exato. Então, eu diria assim, né? Uma pessoa que se empreende, que toma a psicanálise como autoconhecimento, isso é muito legal porque esse tipo de demanda é um tipo de demanda que some nas primeiras sessões,
entrevistas. Né? A pessoa fala, não, eu vim porque eu quero me autoconhecer, eu quero me conhecer melhor. Isso é horrível, né? Aí você fala, beleza, né? Então vamos lá. E aí passa a primeira, a segunda entrevista e a pessoa vê, opa, peraí, parece que o buraco é mais embaixo, não, acho que eu não tô tão afim assim, né? Então essa demanda de autoconhecimento na psicanálise é uma demanda que ela não se sustenta. Porque uma vez que a outra pessoa começa a se ouvir e ter consciência do que ela mesma está falando, se ela quer se conhecer, ela começa a ficar com vergonha e sai fora. Né? Exatamente. Exato, sai fora. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz, né, de uma pessoa que veio exatamente com essa questão. E uma pessoa aparentemente muito segura de si, né, assim... não, porque eu acho que é bom, né, tem essa, né? Não, acho que é bom fazer terapia, eu acho que é bom, todo mundo devia fazer e tal... E aí, tá bom, vamos lá, né? De onde você tirou isso? Vamos falar, né? Vamos conversar. E aí a pessoa foi vendo, assim, que aquelas certezas, elas estavam, assim, embasadas em umas coisas meio frágeis, né? De que ia começar a aparecer algumas inseguranças, algumas coisas, assim, que ela não tinha muita certeza. E ela falou assim, olha, eu acho que eu não tô pronta. Eu acho que eu ainda não estou pronta. Legal, a gente se deparou com umas coisas aqui, mas eu acho que eu não estou pronto para encarar ainda. Ela saiu. E assim, depois que você terminou o curso, né? Aonde é complicado perguntar isso, né? Porque quando você aprende a cozinhar, tudo muda na sua vida, porque você vai utilizar aquilo que você aprendeu de um jeito diferente. Como é que é isso na psicanálise? Você foi lá, você fez o curso, psicologia e psicanálise junto, tesão isso, né? Como é que isso influenciou na tua vida pós-curso? O que veio depois? Tá. Bom, primeiro, né? Eu comecei as duas juntas, mas psicanálise foram 3 anos, psicologia são 5, né? Tá. Então, quando eu me encaminhei para o final da psicologia, né, nos estágios e tal, eu já tinha uma experiência clínica considerável. Okay. Né? Então, assim... Então, você terminou psicanálise e você já começou a atender? Porque alguns pacientes do estágio em psicanálise continuaram comigo. Virou a tua profissão e você esqueceu a contabilidade. Sim. Não, eu ainda continuei, assim, tentando conciliar as duas coisas. Porque eu precisava de dinheiro e tal, aquela coisa toda. Não, né? ok, né? A gente mais nova... Pois é. Só que teve um momento que eu precisei fazer uma escolha. Eu fui forçado a fazer uma escolha, porque não dava mais. Eu estava começando a ter cada vez mais demandas de atendimento, só que eu tinha pouco tempo disponível porque eu tinha um emprego que me tomava o tempo das 8 às 18. Ok. Né? E aí eu precisei dar um passo no escuro, né? E falar assim, bom, e aí? Né? Eu vou apostar nessa coisa da clínica ou eu vou deixar isso para lá? Porque às vezes a gente acha que a gente vai fazer essa transição de carreira assim de forma suave. E, não, eu vou ter tempo para devagar. Algumas pessoas conseguem. Ok. Mas eu vou... De forma suave, né? Mas não é a maioria. Não é a maioria. Aqueles que conseguem fazer essa transição de forma gradual, ótimo, perfeito. Mas saiba que você não é a maioria. Né? Na verdade, assim, você tem que dar um passo no escuro, porque você vai, a partir de então, eu tinha um emprego CLT, né? Então, com todas as coisas que existem umas garantias, né? Entendeu? Que como autônomo você não tem. Não tem. Pronto, foi isso. O meu conflito foi esse. Não tem garantia. Cara, não tem férias, não tem 13º. Se você não trabalha, você não ganha. Simples assim. Se você ficar doente, acabou. Não tem garantia nenhuma. Exato. Né? Aquela semana, aqueles 15 dias que você for parado, já era. Você toma calote. Toma calote. Até aprender a cobrar direitinho, toma calote. Porque pode acontecer. Né, você não está ali com um contato de prestação de serviço que a pessoa assinou e você foi lá no cartório sabe, tem uma coisa assim marginal da psicanálise que é própria dela, que é assim, cara, não tem garantia nenhuma. Não tem garantia que a pessoa vai voltar semana que vem. As pessoas tiram férias e vão viajar, né? No momento que você não está tirando férias e não está indo viajar. Exato. Né? Exato. Então, a psicanálise, ela tem essa coisa da aposta,
né? No incerto, na incerteza, né? E sem garantias. Então, mas o Ed, no dia a dia do Ed, o que que mudou, assim, o que que você enxerga de diferente? Como é que você, como é que a tua visão de mundo, o que que a psicanálise fez na tua visão de mundo? Ah, muita coisa. Na verdade, a psicanálise, ela me possibilitou entender algumas inquietações que eu já tinha. Dentro de você. É. O negócio te possibilitou a enxergar dentro primeiro. Dentro primeiro e fora depois. Não, porque aí muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. Então, Mudou o referencial já. com certeza, com certeza. Então, me fez entrar em contato com preconceitos que eu nem sabia que tinha. E que, assim... Que você tinha. E assim, que eu exercia no dia a dia e sabe? Não me percebia. Falas, né? Pensamentos, formas de pensamento mesmo, né? Valores. A gente aprende a se ouvir, Exato. né? E você fala assim, mano... Por que eu tô falando isso, né? Que besteira. Só para vocês terem uma ideia, gente. Quando eu era mais novo, hoje eu consigo fazer essa leitura, né? Eu fiz o exercício de pegar algumas postagens minhas do Facebook antigamente, né? Eu recomendo que todo mundo faça isso. Abre lá o teu Instagram, Instagram mais recente, mas o teu Facebook, teu Twitter antigo, e dá uma olhada quem era você. Que bom que o Orkut saiu de... Não, tem o Wayback Machine que você consegue fazer. Você consegue... Entrar no Orkut? É mesmo? Você consegue. Você consegue ver o que tinha um naquela monte de coisa época legal, que rolava. E eu recomendo que todo mundo faça isso pelo menos uma vez na vida. Porque às vezes a gente pensa que a gente não caminhou. Gente não tem como. Sabe? E aí, quando eu me dei conta de o que eu pensava naquela época, né? No auge dos meus 19, 20 anos, né? Como eu pensava, os valores que eu tinha e que eu afirmava, né? Vem na cabeça aquela coisa, como é que eu falei um negócio desse, né, cara? Como é que pode? Exatamente. Eu falei, mano, Eduardo, você era um escroto, você era um baita escroto, velho. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus. Essa postagem sua feriu pelo menos uns 5 direitos humanos. Então, aí eu olhei e falei assim, cara, realmente. E eu tive contato com uma amiga dessa época. E ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu tô feliz por ver o quanto você mudou. Eu tô feliz porque você tinha umas falas que eram meio complicadas. Você ficou com vergonha quando você ouviu isso? Fiquei. Porque eu falei, nossa. Eu tô falando porque eu tô me identificando, entendeu? Então, é complicado, porque eu também era um... Não sei se eu ainda sou, mas ok. Então você vê assim que mudou como eu vejo as coisas, mudou como eu vejo certas problemáticas, mudou como eu enxergo as pessoas. Sim. Né? Porque eu mudei também a minha relação comigo mesmo. Como já dizia o Einstein, né? O ponto de vista ele é único, né? Então, uma vez que você muda o teu ponto de vista, você enxerga, o que você vai enxergar é outra coisa. Exato. Então, eu acho que, tudo bem, a psicanálise ela não é uma visão de mundo, mas ela transforma a tua visão de mundo. Esse é o ponto. Então, com certeza. Esse é o ponto. Eu acho que esse é o mais bonito dos pontos, né? Porque você vem numa constante de crescimento, tô falando de mim, lógico, você vem numa constante de crescimento, aí você dá de cara com a psicanálise. A hora que você começa a ler os textos, a entender os processos, e as aulas que a gente tem com professores maravilhosos também, que, né, a gente vira fã de carteirinha do professor, né, professor? E aí, é lógico, o teu mundo muda. A tua visão, como a tua visão de mundo muda, o teu mundo muda. Exato. Né? Você pode estar pegando o mesmo ônibus, indo para o mesmo lugar, descendo no mesmo ponto, mas o que você enxerga é completamente diferente. Exatamente. Então, veja, ainda que você volte para o mesmo lugar, né, você não é mais o mesmo. Então, não tem como... eu brinco, né? Uma vez que você muda de posição, o jogo perde a graça. Porque você já sabe como funcionam as coisas, né? Então, você não pode mais alegar inocência, né? Nesse sentido, tipo, não sei por que acontece. Não, agora você sabe.
e o que você quer fazer. O teu contato não só consigo mesmo, né? Mas o teu contato consigo mesmo é diferente e a tua visão de perspectiva de mundo muda. Muda. Né? Então, de certa forma, quando você conhece alguém, você consegue saber até como essa pessoa vai agir daqui a pouco. Né? Sim. E esse é o ponto, né? Que às vezes eu entendo, né? No primeiro ano, segundo ano, a gente começa a aprender algumas coisas e a gente vai analisar o coleguinha, né? A gente vai analisar a família, a gente vai fazer aquela psicanálise selvagem. É legal, você aprende, mas assim, você perde a amizade. Não, fácil, né, cara? Fácil. Mas você perde a amizade porque não era amizade de verdade, né? Porque se fosse amizade de verdade, ia aguentar e ia para frente. Tem isso. Porque o amadurecimento acaba sendo de todo mundo que está em volta. Porque é isso que você falou. A gente era escroto, certo? Quem estava do lado da gente, porra, era escroto igual. Por isso que estava do lado, né? E aí você, de repente, olha e fala, pô, não estou mais de acordo com aquele cara que eu era. Né? Então, agora eu vou agir diferente. Você não vai mais procurar as mesmas pessoas, né? E aí as pessoas que você vai procurar são outras. Então, o mundo mudou. Exatamente. E veja, não é uma questão de melhor ou pior. Não, quando você se posiciona... É só uma atualização. Quando você se posiciona de forma diferente, né? Acho que algumas relações perdem sentido. Né? Algumas coisas perdem sentido e você acaba encontrando sentido em outras. Algumas amizades perdem sentido e você acaba encontrando outras. Eu digo por mim, né? O meu ciclo... Nem precisou de atrito, né? Não. Simplesmente você fala assim, cara, isso aqui para mim não faz mais sentido. E acabou, e é isso, né? Eu digo que... Eu já não fui... Já não sou mais, nunca fui uma pessoa altamente sociável. Né? Mas eu digo a você que o meu ciclo de amigos, né? Meu ciclo de amigos diminuiu consideravelmente depois que eu comecei a estudar, né? Porque você vai comungando pessoas assim do mesmo interesse, como você estava dizendo, a gente estava dizendo lá fora, né? Semelhante atrai semelhante, né? Então, de certa forma não deixa de ser verdade. Exato. Né? Você vai assim tentando conversar com pessoas que... Não que concordem com o teu ponto de vista, mas pessoas assim com que você consiga ter um outro tipo de diálogo. Assim... Sim. Não, e esse é o ponto, né? Porque, veja, eu estava brincando que eu sou muito quinta série, fiz a quinta série 2 vezes, então a gente fala bastante besteira, mas é isso, a amizade que você tem, os amigos que você tem, as conversas que você tem, ela está ligada, de certa forma, àquilo que você faz. Sim. Aí você começa a estudar algo diferente, né? Começa a estudar algo diferente. Pô, como é que eu vou conversar isso com ele? Não, eu vou conversar isso com você. Amizade nova, amizade diferente, tudo. E aí vem aquele lance de, pô, quero bater um papo, eu acabo deixando, não é deixando de lado, mas é deixando de lado, né? Um assunto e pegando outro. E aí você sai de uma bolha para entrar em outra bolha. Agora, o que eu vejo na psicanálise é que você tem contato com diversas bolhas por conta das pessoas que chegam até você. E, cara, isso expande a visão de mundo. Às vezes traz um medo, né? Às vezes dá um medinho. Mas porra, completamente diferente, né, cara? Sim, isso é legal demais, cara. E você aprende uma coisa importante. Não é porque você aprende que... não é porque essa pessoa provém de um mundo diferente, né? Isso não torna ela melhor ou pior. Ela só está funcionando de acordo com regras que não são do seu mundo. Exato. Você aprende que tem outras formas de funcionamento. Você aprende que tem assim outras maneiras de viver. Sim. E muita gente é feliz com isso. Sim. Não, é aí que tá. Eu gosto muito de estudar sobre corpo. Né? Veja, o teu corpo, ele literalmente, o teu inconsciente literalmente preparou o teu corpo para sobreviver no meio que você está. Né? Então, se você muda o contexto da tua vida, a primeira coisa que vai mudar é o teu corpo.
Né? Muita gente, quando se separa, por exemplo, emagrece, muita gente engorda. Então, o que está por trás disso é lógico, é onde entra o trabalho do psicanalista. Mas a gente percebe que existem mudanças quando você tem mudanças. Né? Então, isso funciona para tudo. Agora, entrar numa bolha desconhecida por conta de algo que alguém te trouxe de informação, isso é muito rico, né, cara? E enriquece a vida da gente, é muito legal. Enriquece demais. É muito legal. Porque a gente vê quanto a gente ainda é escroto e não conhece nada da vida, né? Exato. A gente realmente se resume, a gente se limita à nossa própria ignorância, né? Olha, quanto ainda falta saber, né? E de verdade, eu aprendo muito com os meus pacientes, né? Me ensinam coisas, me ensinam até expressões, assim, né? Maneiras de ver as coisas que são ricas, exatamente, são riquíssimas. Né? E eu acho que isso é legal, cara. A psicanálise me possibilita entrar em contato com várias formas de vida. E divisão de mundo. Divisão de mundo. Algumas com que eu concordo, outras não. Muitas que eu não concordo. Né? E assim, não tem briga. Não tem briga. Isso que é legal. Né? Né? Então, porque a gente está lá para trabalhar angústia. Exato. Não está lá para trabalhar conceitos, né? Então, exatamente. E aí você vê que essa coisa meio Fla-Flu, meio, né, Corinthians e Palmeiras, ela perde sentido. Porque, cara, não é assim... Ah, não, que nem virou essa polarização, né? Não vou falar de política aqui, mas essa polarização, ou você é uma coisa, ou você é outra. Não, cara. Tem tanta possibilidade de ser, porque a gente se resume a duas coisas. A gente tá em cima do mesmo chão, todo mundo pisa no mesmo chão. Exatamente. Né? É muito legal, isso é dividir para conquistar. Mas ok, isso é coisa para um outro... sim, né? Com certeza. Muito legal. Bom, aqui a gente está no podcast da Escola de Psicanálise, é o podcast do aluno. Eu acabei de falar com o professor Ed, ex-aluno Ed. Eu sou o aluno Fábio Peloso, certo? E... nós estaremos aqui de volta, provavelmente na semana que vem, com outro aluno e em outro vídeo. Tá certo? Obrigado. Ed, obrigado por estar aqui. Foi uma honra, né, cara? É uma honra. Ser convidado para isso né? E eu sou teu fã, então já falei isso para você antes. Eu quero deixar bem claro aqui, para você que está assistindo, que eu sou fã desse cara, que esse cara é um professor fantástico. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês pelo convite. Né? Para mim também é uma honra poder falar desse percurso, um pouco desse percurso, né? Tão rico. E assim, se puderem, gente, estudem, né? E assim, procurem instituições sérias. Acho que isso é importante também, né? Você procurar uma instituição sólida, que assim, você conhece as pessoas. Porque tem muito lugar que assim, simplesmente... você não sabe de onde veio, você não sabe quem é que está ali, né, implicado na formação, você não sabe de onde essa pessoa veio, né, qual é o percurso que ela faz. Então, você ter essa confiança de que você está num lugar bacana, num lugar onde você conhece a procedência, né, de quem idealizou, é fundamental, é importantíssimo. Então, não é só porque eu estudei lá, tá? Mas eu recomendo de olhos fechados a Escola de Psicanálise, porque é uma formação ética... preocupa-se muito com isso, né? E forma, assim, psicanalistas que se preocupam com essa questão de cuidar das pessoas, né? E olha, não necessariamente é psicanálise para ser psicanalista, mas para ter uma visão de mundo diferente. Isso faz toda a diferença. É isso aí. Beijo, gente! Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.